Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha de Radioatividade. E aqui agora a gente vai falar sobre os exercícios, logicamente, a aplicação desse conceito. Vamos lá, olha só. Primeira questão, em 5 de abril de 2020, a Ucrânia anunciou um aumento da radioatividade devido ao incêndio florestal que atingiu a zona de exclusão localizada num raio de 30 quilômetros da central nuclear de Chernobyl, onde ocorreu em 1986 o maior acidente radioativo da história. A radioatividade superior ao normal no coração do incêndio, indicou Egor Frischwov. Gostou? É a pronúncia correta. Isso aqui, brincadeira. Vamos lá. Que lidera o serviço de inspeção ambiental. Ele acompanhou sua mensagem com um vídeo que apresenta o contador Geiger, emitindo um nível de radioatividade 16 vezes mais alto que o normal. As chamas se propagavam por mais de 100 hectares no setor florestal situado em torno da área nuclear, a cerca de 100 quilômetros da capital Kiev. Ok. A radioatividade de uma substância alimentar pode ser medida através da sua meia-vida. Peraí, o texto não fala uma curiosidade interessante, mas acho que as informações estão todas aqui, olha só. Se a amostra de 16 gramas de césio com massa de 136 DAs, ou U, né, U é o que a gente usa mais, também tem essa sigla de DA para falar da unidade de massa atômica. Se 16 gramas de césio 137, após 90 anos, se reduz a 2 gramas, qual o período de meia-vida? Peraí, mas o período de meia-vida, o que tem a ver isso com esse decaimento? A gente viu que o período de meia-vida é o tempo necessário para ele se decair à metade. Então, o período de meia-vida seria o tempo onde 16 gramas do césio cairia para 8 gramas de material radioativo. Isso é o tempo de meia-vida. Continuando o processo, você vai fazer um decaimento até 2, você vai dizer que 8 decai para 4 gramas com o mesmo tempo de meia-vida, e 4 se decai a 2 gramas com outro tempo de meia-vida. Então, de 16 até 2 se passaram 3 meia-vidas. 3 meia-vidas, então é só pegar 90, o tempo dado, e dividir por 3. 90 dividido por 3 é igual a 30. 30 anos se passaram para que ocorra o decaimento, né? Como se passaram 90 anos, 3 meia-vidas. Ou você pode ver que 2, na verdade, 16 é 2 elevado a 3. Não, 3 não é? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, isso é a quarta, né? Então, houve alguns decaimentos aqui envolvidos no processo. Tá bom? Lógico que tem que dividir por 2, né? 2 elevado à quarta dividido por 2. O palhaço, pronto. Agora tá certa a tua lógica. Então, 30 anos é o tempo de meia-vida para esse processo. Sofreu 3 decaimentos de meia-vida, de 16 para 8, de 8 para 4, de 4 para 2, tá? Beleza? Melhor forma de fazer, tem a função, tem sempre a função. A gente diz que a massa final é igual à massa inicial. Vou até colocar aqui para você, ó. Deixa eu pegar aqui, olha só. Caso você queira fazer por fórmula, eu não gosto não, mas tem questões onde não são quebrados. Massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a n. Ou, melhor, a tempo dividido pelo tempo de meia-vida, né? Que isso aqui, na verdade, é um n, né? Ou um x, ou qualquer outra letra, né? Que é o número de meia-vidas. Número de meia-vidas ou meias-vidas, tá? Esse número aqui é o tempo total sobre o tempo de meia-vida. E aí, olha que doido, para resolver essa questão usando essa fórmula, aqui tu já sabe, deixa eu voltar para a minha caneta vermelha, aqui tu já sabe que 2 vai ser igual a 16 dividido por 2 elevado a n. E aí tu não sabe quanto vale n, né? Aí o que tu faz aqui? Passa o 2 para o outro lado, 2 vezes 2 elevado a n é igual a 16. 2 vezes 2 elevado a n é igual a 2 à quarta.
2 elevado a n mais 1 é igual a 2 elevado a 4. Concorda que é n mais 1, porque aqui é número 1, e aí você soma. Consequentemente, um número de meia-vidas, n igual a 3. N igual a 3, se n é igual ao tempo total sobre o tempo de meia-vida, isso tudo é igual a 3, o tempo total é igual a 90, então o tempo de meia-vida é 30. 90 sobre 30, né? Aqui é 90. Sobre 30, chega a resposta. Precisa fazer essa conta inteira? Não, volta e faz aquele decaimento, por favor, né? Mas, se der alguma conta quebrada, cair numa exponencial, é essa estrutura de fórmula que você tem que ter, ó. Essa estruturazinha aqui que eu já trabalhei com vocês em sala de aula, tá? Continuando, uma outra questão de radioatividade fala o seguinte, um dos primeiros isótopos usados na preparação das coloidais radioterapeutas é o ouro. Não, peraí. Um dos primeiros isótopos usados nas preparações coloidais radioterapeutas foi o ouro 196, 198, um emissor de partículas betas. O isótopo formado pela emissão o ouro tem sigla AU. Deixa eu pegar o meu giz branco aqui agora. AU. 79 é o seu número de cima, 198 é o seu número de massa. E aí ele vai emitir uma partícula beta. Então ele é um emissor beta. O emissor beta, para quem não lembra, a partícula beta não altera a massa, só altera o número de prótons, transformando um próton em um nêutron. Então ele vai passar de alguém que tinha 79 prótons para alguém que tem 80 prótons, porque 80 menos 1 é 79. Ele aumenta o número de prótons, porque ele transforma um nêutron em um próton, tá? E consequente disso, a massa continua a mesma, 198. Então esse número aqui de cima vai mudar para alguma coisa? Não necessariamente, vai ser bom para a gente confirmar algumas coisas, né? Mas não necessariamente. Precisa saber qual é o elemento que tem número atômico 90, 80. 80 é o mercúrio. 80 é o mercúrio e ele tem realmente a massa 198. Na verdade, assim, Bruno, eu não sei se aumentava ou diminuía, mas você tinha que saber que a partícula beta não altera a massa. E a única resposta que não altera a massa aqui é o mercúrio, né? Então, assim, mesmo se tu não soubesse confundir, você tem como matar, porque o único que continua como 198 é o mercúrio. Você pode bota uma anotaçãozinha bem no canto. A emissão beta gera isóbaros, porque o produto vai ter a mesma massa que o reagente, tá? Mesmo número de massa, que seria o número de partículas, tá? Então, um beta emissor gera um isóbaro, tá? Do original. Bom, anotado essa informação, a gente passa para questãozinha para terminar, mais uma sobre emissões alfas agora. Com a descoberta de emissões da energia do rádio 226, Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado de radiação alfa, ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélios, formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Ok, está falando só sobre a emissão. Assim, o decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfas, tornando um núcleo estável, que é chamado de núcleo filho, que é aquele que é o produto do processo. O núcleo do rádio 126 emitir 2 partículas alfas, o número de massa do seu núcleo filho será rádio 226. Eu sei a massa do rádio? Não sei. Desculpa, o número atômico do rádio? Não sei. Vou conseguir resolver alguma coisa sobre isso? Não precisa saber. Você não vai saber a numeração de baixo. A emissão dele, vou voltar para minha caneta, para o meu giz, vai gerar uma partícula alfa, 4, 2, tá? Só que vai gerar 2 partículas alfa. Se você coloca assim, eu coloco um 2 na frente. Mais alguma coisa. A massa de baixo, se aqui você quiser chamar de, sei lá, de A, é chamar de X, mas tem X no elemento. De A massa vai ser A menos 4. E o número de cima vai ser 226 menos 8, porque cada partícula tem 4. E ele fala aqui que a radiação alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons, então tem massa 4. Então retira 8 dessa parte. 26 menos 8 dá 218.
218 é o número de massa do núcleo filho. A parte de baixo não tem como saber, porque eu não sei qual é o número atômico do rádio. Eu não vou nem colocar A, vou colocar Z, porque A aparece o número de massa, Z, tá? Aí fica mais fácil. Então, assim, acabou uns exercícios só para gente treinar sobre radiação, tá? Junto com o que a gente já viu na conceito, tá ótimo. Aguardo vocês em uma outra aula e é só. Beijos, fui!